Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pro canal da Dunk Code do YouTube. Hoje o cenário tá um pouquinho... Tem alguma coisa diferente aqui. É a cadeira, eu finalmente comprei uma cadeira boa para programador. Quem é aluno da Dunk Code eu compartilhei lá nos nossos grupos privados. Consegui pegar aí uma promoção de Black Friday. Aposto aí que você tá vibrado na Black Friday, vendo oferta de um lado, vendo oferta de outro lado. Black Friday é assim, né? Oferta tudo que é canto. Mas os nossos cursos hoje estão com preços super acessíveis, por isso que não está rolando nenhuma Black Friday. São dezenas de alunos novos todos os dias no maior curso de desenvolvimento de jogos do Brasil. E a gente tem também o maior treinamento full stack do Brasil. Ambos são líderes no país mais vendidos, por isso que a gente não está fazendo Black Friday. Então o link está aqui embaixo na descrição. E hoje é um vídeo onde eu vou te contar como eu comecei a criar jogos. Um vídeo que nunca teve aqui no canal. Apesar de nas lives eu ter já contado, explorado, falado um pouco, mas eu nunca contei a minha trajetória, o porquê de eu ter entrado nesse mundo. Apesar de quem acompanha as lives eu já comentei várias vezes, né? Mas nada melhor do que um vídeo. Então é o seguinte, antes da gente começar esse vídeo, eu gosto de dar recados. Se tu não gosta de ouvir os recados, é só tu pular, tu não precisa ouvir. Mas se você é aluno do curso de desenvolvimento de games, teve muitas aulas ontem e hoje, mas teve uma aula em particular que eu gostei muito, que foi um novo formato que eu adotei. Eu tô sempre levando novos formatos de aula pra lá. Um dos formatos que a galera gostou foi de eu ter gravado no quadro, usando o quadro mesmo. E outro foi que eu levei um documentário ontem pro curso. Sim, o curso agora, tem, além de aulas para vocês criarem seus jogos e todos os tipos de jogos, engines, agora tem documentário também, cada vez crescendo mais. E se você é aluno do Full Stack Web, não se preocupe, já teve muitas aulas adicionadas, por isso que agora está mais no curso de games, mas as próximas aulas do Full Stack é a tecnologia Docker, por causa que o nosso treinamento Full Stack também está sendo constantemente atualizado. Tá vindo novo treinamento aí, já vai ser lançado, bem bacana, não anunciei qual que vai ser o treinamento, mas a gente teve muitos lançamentos recentemente. E enfim, curso Agência Web de Sucesso, curso de produtividade para programadores, tudo disponível na loja da Dunk Code. Bom, sem mais delongas, vamos ao vídeo, espero que você não tenha pulado, como eu comecei a criar jogos. Bom, eu já tinha uma certa experiência como programador, eu já era na verdade desenvolvedor full stack web, e eu realmente fui começar a programar jogos depois que eu já era programador web, tá? Então, por que eu decidi começar a programar jogos se eu já de fato sabia programação web? Porque eu adorava jogos, e chegou uma hora que eu, como programador web, eu já sabia fazer muita coisa, eu já era realmente full stack. Claro que eu não tinha tanto conhecimento como eu tenho hoje de tecnologia, enfim, mas eu já era bem sólido. E aí não é que eu fiquei sem desafio, né? Porque eu era muito novo ali. Quando eu comecei a programar jogos, como foi depois de web, devia ter 16, por aí. Enfim, sim, eu comecei depois com desenvolvimento de jogos. E aí na época eu não tinha curso, era só coisa no YouTube, coisa desorganizada, enfim. As engines eu fui só começar a programar depois. E aí como eu já era programador web, já era bom, né? Já era sólido, eu pensei comigo assim, vai ser fácil, né? Eu vou tirar de letra, é só programação. E aí eu dei, assim, foi um balde de água fria. Porque daí eu comecei a ver os tutorialzinhos no YouTube. E graças a Deus eu não comecei com nenhuma game engine. Eu nem lembro se existia Unity ou Game Maker, eu sei que talvez nem existia na época, não tenho certeza. Mas enfim, eu comecei do zero. Eu tinha duas opções por onde começar a desenvolver jogos, ou era Java ou era C++. Eu escolhi Java por diversos motivos, esses motivos refletem no curso, por ser multiplataforma, é uma sintaxe assim, muito agradável, enfim, Java é uma linguagem que eu programo também, apesar de fazer muita piada com o Alex, que é meu parceiro aí, que a gente fez um vídeo junto, mas enfim. Então eu realmente dei de cara no chão por causa que eu achava que ia ser fácil o processo de desenvolver jogos e não, era muito mais difícil do que eu esperava. Demorou assim uma semana para eu conseguir fazer um jogo simples e eu não me esqueço até hoje, o meu primeiro jogo foi o Space Invaders. Foi legal o resultado, trabalhei com colisão, tudo que tem que ter um jogo e legal. Só que aí eu sempre gostei de ir atrás e eu comecei a sentir muita limitação no YouTube por causa que eles sempre ensinavam um tipo de jogo a ser criado. Ou era plataforma, ou era um jogo simples, tipo arcade, tipo Space Invaders. Na verdade, o Space Invaders, quando eu fiz, não foi com nenhum tutorial, então eu meio que fui fazendo sozinho, com base nos tutoriais que eu tinha visto. E era aí, um moleque de 16 anos que já sabia programar web e tava querendo aprender, desesperado por conteúdo e eu não sabia onde encontrar. E a brincadeira que eu sempre faço, se tivesse o curso da Dunk Code na época que eu comecei tudo, teria sido mais fácil. Mas não tinha, enfim, tinha que ir atrás.
Então eu fui muito atrás de documentação, tentei por livro, mas eu odeio livro de programação, inclusive o que vocês veem aqui no cenário é tudo enfeite, eu sempre falo isso, não tenho vergonha de dizer. E o que aconteceu foi que eu realmente fui atrás, não consegui encontrar o conteúdo, era muito fraco que tinha. No Brasil nem se fala, né? Eu realmente, graças a Deus, o meu inglês me ajudou. E, de fato, o que fez com que eu continuasse evoluindo foi que eu ficava na documentação e eu fui aprimorando a minha lógica de programação de jogos. Então, ao invés de eu ver um tutorial específico de alguma coisa que eu queria aprender, eu comecei a focar mais na lógica de programação de jogos para entender de uma forma geral. Porque depois que eu terminei o meu primeiro jogo, que era Space Invaders, eu queria ir além, eu queria criar outros tipos de jogos. Só que eu não sabia como, porque até o momento eu só sabia colisão e remover coisas do mapa e etc e tal. E não, agora eu quero fazer um jogo de plataforma, uma coisa mais complexa. E acabou que daí foi um processo legal, porque se eu não me engano o jogo de plataforma foi o meu segundo jogo que eu fiz. Jogo de plataforma daí já tem gravidade, tem umas coisas a mais. E aí eu utilizei o conhecimento que eu tinha feito no meu primeiro jogo, e aí olhando, não documentação, porque Java não é bem uma linguagem de programação de jogos, mas enfim, tem várias funções de renderização, enfim. Então ali, quando eu fiz o meu primeiro jogo com a ajuda de tutoriais, que nem os tutoriais ajudaram direito, eu comecei a ir atrás da lógica de programação de jogos. E aí eu comecei a ir por conta própria, daí desenvolvi um jogo de plataforma, nem pensava em desenvolver um jogo para lançar no mercado, eu fazia realmente por diversão, sempre foi um prazer desenvolver jogos, podia estar com um gráfico horrível, mas o importante era o jogo estar pronto, né? Eu realmente foquei muito na programação no início. E aí foi assim, e é assim que eu recomendo os alunos irem estudando. A cada jogo que eu ia desenvolvendo, eu dava um passo a mais em relação à lógica do jogo, o jogo ia ficando mais complexo, eu ia colocando novos sistemas. Então, se o meu segundo jogo foi de plataforma, eu já não lembro meu terceiro jogo, mas provavelmente, por o que eu me conheço, no terceiro jogo eu já parti para daí colocar mecânicas a mais, enfim, inimigos, comecei a trabalhar com inteligência artificial, agora eu tô lembrando, eu comecei depois, por causa que no início eu nem pensava em inteligência artificial, só que daí chegou uma hora, pô, beleza, eu já sei fazer um jogo de plataforma, eu já sei fazer o Space Invaders. E Space Invaders eu basicamente só fazia as naves espanar num lugar e a minha nave atirar, não tinha inteligência artificial aí. Aí eu aprendi o básico de inteligência artificial, inimigo perseguindo o jogador, aquela coisa toda. E aí foi evoluindo. E depois de, acho que 6 ou 5 anos programando em Java, eu comecei a conhecer as engines. E aí eu comecei no Game Maker Studio 2. 2 não, que 2, comecei no Game Maker Studio 1.4, se eu não me engano, e aí eu fiquei de cara, porque, poxa, é muito fácil, por causa que eu fazia tudo do zero na época, eu criava a engine, toda a lógica da renderização, e aí tinha o Game Maker ali, só que o Game Maker acho que não existia ainda, ele meio que deu um boom assim, eu não sei exatamente quando, tem a história do Game Maker. E aí eu comecei a utilizar o Game Maker, fiquei apaixonado e eu comecei a prototipar muito no Game Maker. Apesar de ser uma engine paga, ela é sensacional para quem quer trabalhar com desenvolvimento em 2D e atuar no mercado. Tem vários alunos nossos hoje que estão investindo na ferramenta, mas enfim. Mas dá para utilizar de graça por um certo tempo. E aí comecei a brincar com Game Maker. E aí aos 20 anos eu comecei a lançar alguns jogos no mercado para a plataforma iOS e Android. Eu comprei a licença do Game Maker para exportar. Eu, sei lá, acho que lancei uns 6 ou 7 jogos. E aí depois veio uma empresa que fez uma parceria comigo, me contratando para desenvolver um jogo. Eles queriam que fosse com Unity. E na época ali, eu com 20 anos, eu nem tinha ouvido falar de Unity. Eu já era um desenvolvedor bom de jogos. Eu falei, não, eu quero fazer com Game Maker. Eu tinha uma parte do jogo. Ao invés deles me pagarem, eu falei, não, eu quero uma porcentagem desse jogo. Eles iam fazer o marketing, toda aquela coisa por trás. E eu fiz com Game Maker, o jogo tá no ar até hoje, é o Kit Kitchen. E, enfim, muito bacana. E aí, depois continuei programando. Comecei a Dunk Code alguns 2 anos depois. Desenvolvimento web em geral, né? E por aí foi. E aí, durante ali dos meus 20 anos que eu já era um programador bom de jogos, eu continuei evoluindo, continuei programando com Java, Game Maker, etc e tal. E aí depois eu conheci a famosa... Eu finalmente falei pra mim mesmo, falei, agora eu quero partir para desenvolvimento de jogos em 3D e eu vou utilizar a engine do momento, que era o Unity. E aí eu comecei a programar em Unity e pra minha surpresa foi muito mais fácil do que eu tava na minha cabeça. Por quê?
Primeiro porque eu programava do zero, então isso me facilitou muito e é o que eu recomendo para todos os meus alunos hoje. Quem está no grupo, quem vê as aulas, eu sempre falo isso, né? Começa do zero e depois vai para as engines para tu entender mesmo, né? Tem muita gente que quer pular, mas enfim. E aí comecei a trabalhar com Unity e foi muito fácil eu aprender não só a engine, porque ela é muito... Ela assusta um pouquinho no início, mas daí depois, quando começa a pegar o jeito, vai ficando mais fácil, só que eu tive uma certa vantagem. Eu já programava em Java, e Java e C Sharp eles são muito semelhantes, né? Então, realmente assim, eu me surpreendi com a facilidade que eu tive com Unity para, sei lá, depois de uma hora eu ter um jogo em 3D pronto, basicamente, as mecânicas que precisam ter. Eu fiz um first person shooter, um jogo comum em 3D de ser feito, e é isso. E aí depois, né, continuei evoluindo, enfim, fiquei trabalhando sempre com essas tecnologias. E ano passado eu falei, poxa, eu já domino Unity, eu já domino Game Maker, eu sei programar com Java do zero também meus jogos. O que eu vou fazer agora? Já tinha o curso de desenvolvimento de games ano passado. Tá na hora de aprender Unreal e Godot. E aí eu fui para essas duas game engines, eu vou ser sincero, eu preferi aprender mais Godot, apesar do GD Script ser meio estranho, né? Mas enfim, e aí foi a outra engine, não vou dizer que eu domino ainda, por causa que eu gravo bem mais aula e bem mais conteúdo com Unity, Game Maker, Java, né? Agora o curso tá com as aulas de Godot e Unreal, mas enfim, daí comecei a aprender Unreal e Godot ao mesmo tempo. Unreal foi meio chato por causa que teve a programação visual de blueprints. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria aprender blueprints e C++. E quando eu comecei a aprender, o curso de desenvolvimento de game já era um sucesso e nem tinha os módulos de Unity Game Maker ainda, né? Então foi tipo tudo assim do jeito que tinha que ser. Assim, nem se um dia eu lançar algum jogo e ter que escolher dessas engines que eu trabalho hoje, que é Game Maker, Unity, Unreal e Godot, ou criar do zero, quem sabe, enfim... eu nunca programaria com Unreal ou Godot, não porque eu não gosto das engines, mas porque eu me sinto muito mais à vontade com 2D com Game Maker ou Unity, também eu faço jogos em 2D com Unity, né? Inclusive estou fazendo bastante coisa em 2D no curso, tá com bastante aulas, e enfim. E é basicamente essa minha trajetória. Eu realmente, assim, dominei a programação sem depender de engine, de desenvolvimento de jogos, eu era capaz ali de fazer qualquer coisa. Depois que eu conheci as engines, facilitou muito o trabalho. Eu não deixei de treinar a minha lógica de programação de jogos, porque eu continuava desenvolvendo com Java, fazendo protótipos. E aí, por eu trabalhar com várias game engines, a minha lógica foi reforçando cada vez mais. E hoje cá estou eu, né, com o nosso focado mais no curso, não tenho nem tempo para desenvolver jogo hoje, mas graças a Deus eu tenho os meus recursos se eu precisar. Quero desenvolver em 3D, eu posso fazer com Unity, tem Unreal, mas eu escolheria o Unity por N razões, talvez não, tenho certeza, por ser em Java, e Java é a minha linguagem que eu adotei para desenvolvimento de jogos, então Unity e C Sharp são praticamente iguais, vizinhos, sei lá, e é isso, foi assim... Foi um processo muito longo e realmente isso que eu tô falando, tudo que eu tô falando aqui tá dentro do curso. Vocês vão conseguir ver o reflexo de tudo isso que eu tô falando lá dentro do curso. Quem é aluno consegue ver, quem acompanha minhas lives, quem acompanha mais tempo já conhece essa história. E é muito bacana, é muito interessante relembrar aqui. E o próximo vídeo que eu quero fazer no canal é falar minha história sobre desenvolvimento web, porque eu programo com desenvolvimento web. Assim, apesar de hoje eu dominar tanto o desenvolvimento de jogos como o desenvolvimento web, eu programo com web há mais tempo que jogos, né? Eu comecei antes, tanto que quando eu comecei a programar jogos eu já dominava o front e o back. Só que eu não dominava tantas tecnologias como eu domino hoje, mas não quer dizer que só por eu dominar mais tecnologias hoje que eu faça mais coisa do que eu fazia naquela época. Não, eu já tinha muita capacidade quando eu comecei a programar jogos. E é basicamente essa a minha história, eu já havia compartilhado, enfim. Foi um vídeo assim mais descontraído, espero que você tenha gostado. Eu tava doido pra trazer esse vídeo pro canal, contando a história de uma forma descontraída. Quem sabe eu não faço uma parte 2. Ultimamente tô com muitas aulas nos cursos, então o canal aqui tá um pouquinho parado, mas sempre quando sobra tempo eu trago algum conteúdo. Enquanto eu não trago conteúdo novo, você pode ver as lives antigas, tá todos os vídeos aí pra você, enfim, sobre desenvolvimento de jogos, sacadas, dicas, desenvolvimento web. E é isso aí, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, deixa seu like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal, tá bom? Te desejo um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!